passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia na praia os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá, de tantos como areia da praia. Na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá, de tantos como areia da praia. Amado Deus e querido Pai, aqui estamos, Senhor Jesus Cristo, na Sua presença, Papai querido, para iniciarmos, ó Pai amado, essa programação neste dia de sexta-feira, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, pela nossa saúde, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, por nos enviarmos até este lugar, Senhor. Estenda Tuas mãos sobre Teu servo, Diácono irmão Eliezer, que está aqui, Senhor, para junto nós estarmos apresentando esta programação. Deus maravilhoso, estenda Tuas mãos sobre cada um dos nossos irmãos que irão nos acompanhar, Senhor. Assim, ó Deus, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá, de tantos como areia da praia. Na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá, de tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Muito bem, meus queridos irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos neste momento direto do Estúdio Prudente para apresentar esta programação juntamente com o nosso irmão Diácono Eliezer. E desde já agradecemos a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá, de tantos como areia da praia, tantos como areia da praia, tantos como areia. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aí diretamente do Estúdio Prudente. A paz do Senhor, irmão Diácono Eliezer.
A paz do Senhor, irmão Valdir, a paz do Senhor, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É uma satisfação, mais uma vez, tê-los conosco nesta noite, né, irmão Valdir, que estamos aqui reunidos para falar de Deus, para falar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que cada um que já está aqui assistindo esse momento, esse programa, você sairá daqui edificado esta noite pela palavra de Deus. Glórias a Deus. É isso aí, meus queridos irmãos. Desejar agradecemos a todos vocês. E não perdendo tempo aqui, eu quero passar aqui os nossos amigos aí que nos acompanham e que também contribuem. BM Comunicação Visual, Móveis sobre Medida Petri, Vertical Produto de Limpeza, Panificadora Ribeiro, Elite Cales, Agro Gaúcho, Recriares, Requinte na medida certa, WCL, Louvor e Mensagem, Valdir Cabeleireiro, CDS Pintura, JM Comunicação Visual. É isso aí, meus queridos e amigos que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos iniciando uma programação aí um pouquinho diferente. É um estudo aí da EBD, né? Muito bom. E desde já eu quero agradecer vocês aí por nos acompanhar. Você pode estar também nos ajudando e interagindo junto conosco, não é mesmo, irmão Eliezer? É isso mesmo, você pode aí interagir conosco aí, mandando sua mensagem para nós, mandando aí sua colaboração aí dentro do assunto que nós estaremos aqui falando nesta noite e assim no decorrer dos nossos programas, né? Temos certeza que tem muitos homens de Deus nos assistindo, leitores da palavra de Deus, e também se você que nos acompanha tem alguma curiosidade, né? Tem alguma pergunta para fazer, mande para nós, né? Se nós não saber responder, nós vamos trazer no próximo programa e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. É isso aí, meus queridos irmãos, vamos se ajudarmos, né? Estamos aí para aprender também juntamente com os irmãos, né? Agradecendo a todos vocês. Daqui a um pouquinho nós estaremos falando dos irmãos aí que nos acompanham. Então o irmão Eliezer já vai estar apresentando aí a programação, então, né? É isso mesmo, Valdir. Então, essa programação que se inicia hoje, né? Sexta-feira, todas as sextas, né? A partir de hoje, às 21 horas, né? EBD Raízes, né? Pode ser que você que está nos assistindo, né? Venha se perguntar o que significa EBD, né? EBD, né? A nomenclatura Escola Bíblica Dominical, né? Nós vamos começar para se familiarizar com o tema, se familiarizar com o assunto, né? Eu trouxe aqui, meu Valdir, algumas anotações, né? Sobre a EBD, sobre a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar falando aqui nesse programa que Deus colocou no nosso coração, EBDs, né, Escola Lições Bíblicas, né, que fizeram, né, como essa daqui que eu tenho hoje em minhas mãos, que fizeram, marcaram, né, tenho certeza que muitos irmãos acompanharam, né, estudaram essas lições, e se você tiver de repente essa revista ou quiser comentar aí, eu quero fazer uma pergunta se você sabe, eu até vou tapar aqui o ano, irmão Valdir. Se você sabe, já pode ir comentando aí de que ano que é essa lição, né? Vamos ver quem vai acertar. Quem tem de repente essa lição, manda aí para nós, eu tenho essa lição. Né? A lição, vou falar o título aqui, Maturidade Cristã, né? Depois nós vamos estar falando o ano, mas eu quero ver se você tem essa lição, se você sabe, né? São lições, irmão Valdir, que marcaram, que marcou, né? Gerações passadas, né? Épocas passadas, e às vezes ficou lá na sua estante, né? Mas não é mais estudado? Sim, hoje, né? Com novas lições, mas às vezes algum ensino que tem lá que pode ser extraído, e é esse o objetivo nosso nessa programação, né? Essas lições antigas, nós vamos estar recordando essas lições, baseado, claro, sempre na Bíblia Sagrada, né, irmão Valdir? É isso aí. Então o irmão tem passado aí, né, essa lição aí. Então você que tem aí, corra lá na tua estante, lá de repente está lá guardadinha, né, tua lição lá. Procura lá que tu vai achar aí e nos ajuda aí.
com as perguntas, pode estar também lendo aí, acompanhando diretamente, né, irmão Eliezer? Exatamente, pode estar acompanhando, pode estar interagindo conosco, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Então nós vamos, né, sem perca de tempo, irmão Valdir, vamos estar falando aqui um pouquinho sobre a história da escola bíblica, né? Nós sabemos que não surgiu ontem, né? Isso tem uma longa história, né? Talvez seja curiosidade de muitos, mas o que é a escola bíblica, como surgiu, né? O que vem a ser a escola bíblica? Como eu falei, escola bíblica nada mais é que o estudo, né, da Bíblia Sagrada. Aqui nós estamos com uma Bíblia Sagrada, uma Bíblia, né? Tenho certeza que você tem aí na sua casa. E aqui nós temos uma lição, né? É um estudo sistemático da Palavra de Deus, né? Onde você vai por assuntos, né? Por temas, aonde a gente vai estudando, né, para ter um melhor aproveitamento no estudo, né? Isso acontece dominical, né? Se refere a domingo, né? Então isso acontece nas igrejas aos domingos, né? As igrejas protestantes, Assembleia de Deus, né? Tem um marco, né? Como a escola bíblica dominical. Mas onde que surgiu? Quando surgiu, né? A escola bíblica dominical não surgiu no Brasil, surgiu na Inglaterra, no ano de 1783, né? Por um escritor chamado Robert Reis. Esse era um escritor, ele estava certa vez escrevendo o seu diário do jornal, onde ele publicava semanalmente, e ao observar para a janela, ele vê algumas crianças ali pelas ruas, onde discutiam, falavam palavrões. A cultura da época, o contexto na época na Europa, na Inglaterra, a cidade em que ele morava, na Inglaterra, era uma cidade industrial, onde os trabalhadores, os operários, na classe mais baixa, trabalhavam 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, domingo era o único dia que as pessoas estavam em casa e as crianças, né, muitas delas ajudavam seus pais nas empresas, mesmo sendo crianças, né, ajudavam nas indústrias. E nos domingos era o único dia livre que eles tinham para sair. Então essas crianças se reuniam nas ruas, nas vielas, e ali para brincar, né, para se relacionar uma com as outras. Só que em meio disso havia uma falta, né, de ensino, né? Havia muito pouco ensino na época, né? Somente as classes mais altas, né, onde eram escolas, não havia escola pública, havia somente escola particular. Então essas crianças, elas viviam sem estudo, né? A única educação que elas ganhavam era em casa. Seus pais trabalhando 12 horas por dia, irmão Valdir, já é de se notar. Hoje em dia a gente trabalha 8 horas por dia, já é difícil de um pai educar um filho. Imagine trabalhando 12 horas por dia. Então, os filhos eram criados assim, como diz, nas ruas, e pouco tempo de relacionamento com o pai, pouco tempo o pai tinha para ensinar. Isso acontecia o quê? Brigas, né, constantes, não havia um palavreado ético. Então isso era uma falta, né? Essa escola, essa educação das crianças. E esse escritor Robert Reis, que ele viu isso e viu um problema, né? Ele começou a se importar com isso, com aquelas crianças, onde ele pensava, né, o que vai acontecer com o futuro dessas crianças? Na época, as cadeias, né, os cárceres já estavam cheios, abarrotados de presos, né, e tudo por pessoas que se criaram numa cultura, né, sem uma educação, sem nada, e aí se criaram naquele contexto, e aí acabavam indo para o mundo do crime, mundo dos roubos, e acabavam muitas vezes perdendo a sua vida cedo. Então esse escritor, ele viu e começou a se preocupar com isso, e ele então resolveu tomar uma atitude. E em 1783, então, ele funda uma escola, ele pede ajuda de algumas pessoas, mulheres que tinham um pouco de escolaridade, para ajudar a ensinar. Esse ensino não era somente baseado na Bíblia Sagrada, mas também se ensinava questões de ética, aprendiam outras matérias, né, das escolas que aquelas crianças não tinham oportunidade.
E o que aconteceu, né, com esse início? A partir daí, houve então uma revolução, podemos assim chamar, no ensino, na educação dessas crianças, né? Para resumir, né, após 4 anos que ele funda essa escola, onde ele reúne aos domingos essas crianças para estudar, depois de 4 anos, para você ter uma ideia, já havia 250 mil matriculados. Para tu ver como foi uma coisa, por Deus, foi uma coisa que revolucionou. Esse escritor, ele foi muito bem falado, né? Inclusive por grandes homens de Deus, né? Foi muito bem falado, mas também foi muito ridicularizado, né? na sociedade da época, no contexto, né? Ele foi ser chamado pelos umas críticos, né, da época, mestre dos maltrapilhos, é um nome que eles deram para ele, porque a sociedade da época entendia, porque pessoa que não tem condições de pagar uma escola para o seu filho não tem direito ao estudo. Mas esse homem, com certeza tocado por Deus, ele viu uma oportunidade ali de mudar a sua cidade e mudar o seu país e mudar o mundo, né? Então, Robert Reis, que ele faleceu em 1811 e havia 400 mil estudantes na época. Isso já depois já se começou a se expandir para os Estados Unidos, a Escola Bíblica Dominical, e começou assim para os demais países. Mas, e no Brasil? Né? Como é que isso nasceu no Brasil? Isso, claro, veio influência, né? Isso foi só uma consequência. E no Brasil chegou em 1855 com um casal de missionários escoceses, onde eles fundaram a primeira escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, né? Nós sabemos que tem até ouvintes aí do Rio de Janeiro, devem saber, né, dessa história. E então nasceu esse casal, a primeira escola bíblica, como Valdir, que eles tiveram foi com 5 pessoas, né? Aqui no Brasil já começaram, o público sempre era crianças, né? Mas já começaram a introduzir jovens também, e mais tarde começaram então a introduzir adultos. E assim por diante veio caminhando esse ensino da palavra de Deus, foi se afunilando esse ensino da palavra de Deus. E hoje, para você que ainda não conhece, não participa da Escola Bíblica Dominical, eu não posso te dizer como é que é somente você indo lá, frequentando uma escola bíblica, porque foi assim em 500 mil igrejas, né? Então as igrejas que tomaram essa frente, principalmente aqui no Brasil, e hoje a gente tem a ver que esse sucesso que mas uma coisa conduzida por Deus, uma coisa de Deus, né? E aqui no Brasil, né, uma editora que se destacou, né, nesse meio para conduzir essa escola bíblica, foi a editora chamada CPAD, onde muitos conhecem do meio cristão, né? Uma editora mais conhecida aí do meio cristão, que foi pioneira, né? Que começou, né, com essa escola, conduziu essa escola bíblica nos anos 1930, logo depois que foi fundada ali, né, essa editora, onde eles começaram com o jornal Mensageiro da Paz, né, começaram lá na cidade de Belém do Pará, e isso foi só expandindo, né, para o Brasil inteiro. E hoje, pela graça de Deus, nós temos a Escola Bíblica Dominical em todas as igrejas protestantes, aí quem quiser, na verdade, pode ir até o site dessa editora e requisitar uma lição de escola bíblica. Todo trimestre tem uma lição nova, tem uma lição para adulto, como nós já falamos aqui no programa de quinta-feira passada, tem lição para criança, tem lição desde o berçário, para criança de 2 anos até o idoso, né? Tem várias lições, conforme cada igreja assim requisita as lições, e é bênção de Deus, meu Valdir. É um ensino que eu posso falar por mim mesmo. Há 4 anos atrás, eu frequentei a escola bíblica quando eu era criança, e aquilo sempre me tocou. Mas a partir do momento que eu, de fato, voltei para os caminhos do Senhor, e eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, eu posso dizer, meu Valdir, que foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas, onde ali eu pude começar a tomar o gosto pela palavra de Deus, tomar o gosto por ler, por buscar
estudos da Palavra de Deus. Então eu não posso falar para você como é que é. É só você indo lá e eu posso dizer que para mim, né, isso foi um divisor de águas na minha comunhão com Deus, na minha comunhão com o Espírito Santo, meu Valdir, foi bênção de Deus essa escola bíblica dominical. Agora veja bem, irmão Diácono Eliezer, eu vendo aqui você comentando da época que iniciou a escola dominical, né? Eu, na verdade, como você falou ali, você teve a tua infância de criança, você chegou aí na escola dominical, né? Eu, na minha época, eu não cheguei a conhecer, eu não conhecia o que era a escola dominical e veja o quanto que é importante, né? Eu vindo para Jaraguá, aonde que eu fui a conhecer a escola, como tu falou ali, como que funciona a escola dominical e o quanto que é valoroso para a gente, né? O quanto que a gente aprende e o que a gente cresce na obra do Senhor, né? É muito gostoso de... É muito edificante, né? Eu tenho certeza que cada um que é aluno assíduo aí da escola dominical pode testemunhar por si mesmo, né? O quanto que muda a sua vida, o quanto te abre, né? Te dá amplitude, né? De tu enxergar as coisas, de tu buscar as coisas de Deus. Não é, mas eu vou na escola bíblica dominical para mim aprender mais, para mim ser mais sábio na palavra, para mim conhecer mais a palavra. Não é isso. Você conhecendo a palavra de Deus, você começa a ter um relacionamento, né? A palavra de Deus não é nada mais que Deus falando, né? E trazendo, irmão Valdir, esse programa, né, de hoje, que Deus colocou nos nossos corações desde o ano passado, nós já vinha orando. E isso surgiu, irmão Valdir, que desde que eu comecei a frequentar a escola bíblica, eu comecei a ter um enorme gosto assim pelas lições bíblicas, né, pelos assuntos que traziam. E eu sempre quis ter, como eu não tive uma infância toda dentro da escola bíblica dominical, eu não tinha lições, né? Então, as minhas lições que eu comecei a adquirir foi a partir do ano 2016, 2017. Então, eu olhava essas revistas, isso na internet mais antiga, né? E sempre tinha um enorme fascínio assim, para essas revistas, de ver o que estava escrito. E o Espírito Santo soube esse meu desejo do meu coração, né? E um dia eu recebi uma ligação, uma mensagem de um pastor nosso ali da nossa igreja, pastor João de Almeida. Talvez ele está nos escutando aqui, pastor João de Almeida, um homem de Deus, né? Um homem que dedicou, né, e dedica a sua vida exclusivamente para a obra de Deus, o pastor jubilado, né? Ele falou: irmão Eliezer, eu tenho aqui umas lições bíblicas, eu queria ver se o irmão gostaria de ter para o irmão essas lições. E eu na hora entendi que aquilo era de Deus, né? Porque primeiro que nem todo mundo que guarda as lições vai querer se desfazer daquelas lições, né? E eu, mais que prontamente, já fui lá, já busquei as lições, trouxe numa caixa, né, pesada, né? E quando eu cheguei em casa, que eu comecei a ver aquelas lições, e aquilo começou a me dar uma alegria tão grande de buscar, meu Deus, agora eu tenho essas lições aqui comigo, e na hora me veio algo assim, eu preciso fazer algo, eu não quero deixar isso aqui guardado simplesmente, ou ter como uma coleção para exposição, não, eu preciso usar de alguma forma. E ali eu comecei a orar, irmão Valdir, isso faz há mais de um ano, mais ou menos, e comecei a orar, e está aí hoje a realização, né, onde Deus, né, preparou tudo certinho, né, para nós poder trazer essas lições novamente, trazer essas lições. Nós vamos estar aqui toda sexta falando de um assunto, de uma lição, dessas lições que foram bênçãos na vida. Talvez você tenha essa lição guardada aí e às vezes fica lá num canto, você nunca mais abriu a lição para ver, né? Então a gente vê como tem tanto conteúdo rico, né, que às vezes está, e muitas vidas precisam ser evangelizadas. Tenho certeza que muitas vidas vão ser evangelizadas e você também vai ser edificado pela palavra de Deus através dessas lições bíblicas que nós vamos estar estudando. E como eu falei no início, nada mais é do que um estudo sistemático da palavra de Deus, um estudo que
que a gente vai fazer mais aprofundado na palavra de Deus. Eu tenho certeza que vidas vão ser saradas, corações vão ser curados, corações sairão edificados pela palavra de Deus, porque é uma palavra viva, penetrante, é uma espada de dois gumes, que às vezes dói, né? Às vezes penetra, às vezes uma ferida, mas logo sara essa ferida. E aquilo vai curando, e aquilo vai te transformando, e aquilo vai te fortalecendo com o passar dos dias, irmão Valdir. É isso aí. E vemos quanto que é gratificante. Eu quero agradecer você aí que orou pela gente aí, né? Como o irmão Eliezer falou, a gente não sabia, a gente nem pensava, né, em, digamos assim, nós estar junto hoje aqui. Mas veja como que as coisas, né? O Espírito Santo, ele trabalha, mesmo você, digamos, vai pedir algo, ele já está colocando em tuas mãos, né? Então é gostoso demais, porque quando eu comecei a pedir a Deus, coloquei esse também projeto aqui nas mãos do Senhor Jesus Cristo, eu pedia sempre que Deus colocasse irmãos ao meu lado, né, para ajudar a fazer a obra do Senhor. E todos que vieram, que foram homens de Deus, né, e eu agradeço vocês por terem orado a nosso favor, né, e continue orando, que esse programa aqui é de Deus. Deus tem colocado no coração do irmão diácono, irmão Eliezer, né, e por certo Deus vai usar ricamente ele, né. Eu quero agradecer a todos vocês aí que vão nos acompanhar e podem interagir com nós aí, né, mande sua pergunta, vai lá e ache sua revista lá, como eu falei antes, está guardadinha lá na sua estante, né? Procura lá. Eu quero agradecer aqui o irmão Aristides Ribeiro, ele que diz aí, tá glória, aleluia. O Juril Pereira, a paz do Senhor, companheiro, estamos na escuta e saboreando um delicioso peixe frito com minhas metas. Eita! Também o Silvio Carvalho de Freita. Estamos na audiência, maravilhoso, a paz do Senhor, abraço, Deus abençoe, irmão Silvio também, o cantor Vargas, né, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, amém, Deus abençoe sua família também. Bruno Ribeiro Dutra, Roberto, né, Bruno Roberto Dutra, bênção de Deus esse canal, parabéns pela iniciativa. Daniel Petritaço, a paz do Senhor, meus irmãos, estamos na escuta para aprender. Deus abençoe então, irmão, muito obrigado a cada um de vocês. O irmão Eliezer então já vai estar aí com a continuidade. Glórias a Deus. Então vamos iniciar esse estudo dessa lição. Eu não sei se você comentou ali do ano, mas essa lição aqui da Escola Bíblica é uma lição de 1991. Talvez você tenha essa lição. Eu vi, irmão Valdir, que alguns do nosso grupo lá da IBD postaram algumas fotos de lições, né? Muitas lições, né? É maravilhoso, né? Isso mostra o amor, a dedicação que a pessoa tem pela palavra de Deus, onde guarda essas lições, né? 1991, irmão Valdir, eu estava nascendo. Essa lição é uma lição de abril, de Deus, né? Eu estava nascendo, já tinha uma lição bíblica e nós foi estudado na época, né, sobre esse assunto, sobre essa lição, e eu recém estava vindo ao mundo, né? Então veio como essa trajetória faz em praticamente 30 anos atrás que essa lição foi escrita, foi estudado em alguma dessas igrejas. Certamente aqui em Jaraguá havia bem poucas igrejas, né? Jaraguá é uma cidade, né, que tem pouco, né, anos, né, das igrejas, né? Então tenho certeza que havia bem poucas igrejas aqui que estavam estudando essa lição bíblica, mas foi estudado, né? E eu tenho certeza que alguém, né, saiu edificado com esses estudos, da mesma forma que você pode sair edificado hoje. Eu escolhi, irmão Valdir. Antes do irmão entrar ali na lição, eu pensando aqui comigo, meus irmãos aí, talvez você já também pensou no momento quando o irmão Eliezer falou, quando ele estava nascendo, vindo ao mundo, né? Essa lição já existia, né? Então veja como o Espírito Santo é bom demais, né? Porque o irmão estava vindo ao mundo e o irmão estava comprando, mas não sabia que era para o Eliezer. E veja o que é interessante, né? Que o Espírito Santo foi lá, usou para trazer para ele aqui. Ele não sabia, mas o Espírito Santo já sabia quando ele comprou a lição, né? Glórias a Deus, até me emociona agora, irmão Valdir, falando realmente, né? Então, isso foi comprado lá na época
para ele estudar, mas o Espírito Santo já sabia que essa lição um dia chegaria nas mãos de um que estava nascendo. Então, que muito glória gratificante, de né? Deus. Glórias a Deus, A né? palavra de Deus, né? Que é nós uma possamos coisa que aproveitar sempre... bem, né, a sua Meu lição, Deus. né? É coisas que só Deus mesmo, irmão. Só Deus que pode fazer essas coisas, só o Espírito Santo que pode conduzir, né? E essa lição que eu escolhi hoje, irmão Valdir, para nós estar estudando, hoje para início da nossa programação, nada mais, nada menos que nós vamos estar falando da Bíblia Sagrada, do livro sagrado, né? Essa lição, esse trimestre, tratou, né, sobre a estrutura da Bíblia, a Bíblia infalível, como estudar a Bíblia, né? Você tem curiosidade de como é que é estudar a Bíblia? Você talvez está aí, eu já comecei a ler a Bíblia várias vezes e não consigo. Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender como as pessoas falam, né? Então, nessa lição nós pretendemos passar, né? Talvez não vamos conseguir passar tudo hoje, né? Que as nossas horas passam depressa, mas nas próximas programações a gente vai falar mais, né? Qual que é o tema central da Bíblia? Você sabe qual que é o tema central da Bíblia? A harmonia entre a Bíblia e o Espírito Santo, né? A Bíblia nos inspira a oração, o manual das missões, a arma contra os falsos ensinos, né? Hoje, irmão Valdir, infelizmente, né, e é um cumprimento também bíblico, que nesses últimos tempos haveria muitos falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinos que ensinam heresias, que ensinam coisas que são da carne, né? Então, a Bíblia Sagrada, meu irmão, a Bíblia Sagrada, você ouvinte que nos ouve, ela é viva, né? Desde que foi escrita até hoje, né? Ela não é um livro comum, não por à toa é o livro mais vendido do mundo, né? Sempre teve esse título. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é uma palavra viva. Ela foi escrita há muito tempo atrás, né? Conforme nós vamos estudar aqui. Mas ela é uma palavra que ainda hoje fala. Ainda hoje fala comigo e ainda fala contigo. E é a base nossa, é a base para você ter uma vida, um relacionamento com Deus. É a palavra dele, é Deus falando, né? Então eu trouxe também esse livro para nos ajudar a estudar sobre esse assunto nessa ocasião que nós vamos estar falando, né? Então essa lição foi escrita por um pastor renomado, né? O pastor Elianai Cabral, né? Ainda hoje ele é escritor, ainda hoje ele é comentarista, né? Que fez comentarista dessa lição de 91 e ainda hoje ele é comentarista das lições da Escola Bíblica Dominical. Então tu vê, é um homem de Deus, é um homem que dedicou e dedica a sua vida para o ensino da palavra de Deus, né? Elianai Cabral, um grande homem de Deus. E essa lição, né, tem por título a Bíblia, sua estrutura e sua mensagem, né? O que forma a estrutura da Bíblia? É sua organização presciente na mente de Deus. Veja só, um plano celestial que foi elaborado para a revelação do objeto principal desse plano, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que é a Bíblia, né? Quando vem, mas o que é, né? Muitos já me falaram, certa vez eu conversando com uma pessoa, aonde nós falávamos, ele falava, olha, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por humanos, e de fato foi escrita por humanos, né? A Bíblia não é um livro divino, que foi escrita por Deus, não, ela é um livro inspirado por Deus, mas foi escrito por pessoas. E essa pessoa, ela me falava, como então saber se a Bíblia não contém erros se foi escrito por humanos, né? Humanos falham, né? Então você vai aprender nessa lição, eu tenho certeza que você vai ter discernimento dessa lição que nós vamos estar estudando aqui, da Bíblia Sagrada, né? Então a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Como eu falei aqui, a Bíblia é Deus falando, né? Quem é seu autor? Né? Nós falamos aqui que o seu escritor são homens, né? Mas o seu autor é Deus, o próprio Deus. Então,
irmão Valdir, é o único livro, eu posso pegar qualquer livro. Esse livro, por exemplo, eu posso ler, o autor dele é o pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto já não está mais entre nós, mas eu li esse livro aqui, eu não li, né? O pastor Antônio Gilberto nem sabe que eu li esse livro, né? Mas a Bíblia Sagrada é o único livro que você pode ler na presença do autor, né? A Bíblia Sagrada é o único livro que você pode ler na presença do autor, né? Que tremendo isso. E além disso ainda, tu lendo a Bíblia, o livro, no caso, o livro lá tu vai ler, tu vai ter que aprender sozinho, vai ter que buscar sozinho, né? Exatamente. E aqui tu tá lendo, ele tá vendo e tá te ensinando ainda, né? Exatamente. É um livro que ele te ensina, assim como você vai lendo, como nós falamos aqui, mas é um livro que eu não consigo ler. A gente vai ver como eu estudar a Bíblia, a gente vai ver nas lições mais para frente. Então não saia daí, que tem muita coisa, irmão Valdir, para nós aprender, né? Talvez, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo às vezes se pergunta, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia, né? Então você vai saber por quê, como é que eu entendo a Bíblia, como é que eu consigo ler e entender a Bíblia, como é que eu consigo ter esse discernimento da Bíblia, né? Então, seu assunto central, que fala de Gênesis, Apocalipse, é Jesus Cristo. Ah, mas Jesus Cristo, muitos vão dizer, nasceu há 2000 anos atrás, mas Jesus Cristo, ele está de Gênesis a Apocalipse. Ele é o tema central da Bíblia. Ele é o objetivo por qual foi escrito, por qual Deus falou e por qual essa Bíblia hoje existe. É para que nós venhamos falar com Deus, nós venhamos se comunicar com Deus, para que nós venhamos ouvir Deus, a fim de nós se encontrar com Cristo. Porque não há outro caminho, senão passar por Jesus Cristo, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele que morreu, pagou os seus pecados. É preciso aceitar isso para que você tenha uma vida com Deus, para que você tenha uma vida de harmonia com Deus, né? E para que você consiga acessar as regiões celestiais no grande dia do arrebatamento. A Bíblia, vai dizer um certo autor anônimo, a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como o homem, é Deus falando a favor do homem. Vou ler de volta. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como o homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Glórias a Deus, irmão. É sempre Deus falando. Você não vai encontrar outra coisa aí, porque se fosse uma coisa que era homens falando, né, certamente seria um livro que talvez hoje nós nem ia conhecer, né? Mas por isso que é uma palavra viva, por isso que é o livro mais vendido do mundo, é o mais lido do mundo, é o livro que mais pessoas têm acesso, que mais pessoas, infelizmente, tem muitos países que a Bíblia não pode entrar. A Bíblia é proibida, né? Mas eu louvo a Deus por nós morar num país que temos livre acesso à Bíblia Sagrada e também falar como um programa sobre esse, levar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a Bíblia Sagrada. Verdade. Então, é uma oportunidade muito boa, muito gratificante mesmo, né? Eu quero agradecer aqui o Walter Zazula. Ele diz assim, é da loja Vinte Vestir. Ouvindo meu amigão pastor João Almeida. Ele também é amigão do pastor. Então. Glórias a Deus. Pastor João, um grande homem de Deus, né? Nós vamos seguir aqui quais são os nomes, né? Conforme o comentarista colocou aqui nessa lição, que se identificam na Bíblia. No Antigo Testamento, ela é chamada de livro, um dos livros mais singelos e objetivos a partir de Moisés, né? A vida religiosa dos judeus foi organizada, né? Todo mundo sabe ali quando surgiu as leis, né? Os 10 mandamentos, né? Todavia, toda a vida do povo foi orientado por leis e ordenanças escritas, né? Conforme
eu falei aqui através dos livros da lei, né? Eram lei e ordenanças a qual o povo deveria seguir, né? Às vezes aparece como livro do concerto, né? Então esses são os nomes, né? Também é tratado como escrituras, a palavra do Senhor, então você vai encontrar se referindo à Bíblia. Então se você ler a Bíblia, encontrar esses nomes, vai estar falando da Bíblia, a lei do Senhor também, né? No Novo Testamento, a lei e os profetas, os oráculos de Deus também vai ser encontrado. Mas e qual que é a origem da Bíblia? Você sabe qual que é a origem? Como é que surgiu a Bíblia, né? Então, antes de haver a revelação divina escrita, Deus se revela verbalmente, desde Adão até Moisés. Então, houve um tempo em que esse livro não existia. Houve um tempo em que não existia a escrita, era Deus verbalmente falando. Esse tempo durou aproximadamente 2.500 anos, para tu ver o tempo que se passou, né? Antes de ter a palavra de Deus escrita, né? Antes de ter os ensinamentos através das leis e ordenanças, né? A gente poderia se aprofundar muito mais aqui nesse tema aqui, mas nós sabemos que o tempo é rápido. A revelação verbal de Deus foi transmitida inicialmente por Adão, né? E esse passou às gerações seguintes até chegar a Moisés. Então, se você ler ali no Gênesis, começa a falar de Gênesis, vai falar de Abraão, né? Vai falar de Ló, vai falar de Noé, da arca, do dilúvio, né? Até então chegar a Moisés, né? Então, a partir de Moisés que começou, né, a ser escrito, né, as leis, né? Esse livro aqui não é um livro que existiu, Moisés, não existiu um livro assim como este, né? Nós vamos ver como é que eram, né? Era uma forma primitiva, né? Tudo era mais difícil na época, né? E qual que eram os escritores, né? Foram os escritores, são os escritores da Bíblia, né? E qual foi esse período que a Bíblia foi escrita, né? Então, como eu falei, esse livro nunca foi, antes dele se tornar um livro assim compacto, né? Um livro que você abre capa a capa, teve vários autores, né? Consequentemente, teve várias escritas separadas, né? Então, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, né? Alguns vão dizer 1.500, mas aproximadamente 1.600 anos. Então, veja só que divino isso daí. Aproximadamente 40 autores, aproximadamente porque tem livros a qual a Bíblia não se tem a falar o nome do autor, né? Então, alguns colocam alguns autores, mas a Bíblia se cala quanto ao nome do autor sobre alguns livros, né? Então, são aproximadamente 40 autores distintos, né? Então, esses autores não formam uma comissão, vamos formar essas 40 pessoas, vamos escrever a Bíblia. Não foi assim. Foram homens, tanto de culturas diferentes, de épocas diferentes, totalmente diferentes. Homens que a maioria deles nem menos conheceu, nem menos planejou a forma de uma coleção, né? Hoje aqui tem 66 livros, falando aqui da Bíblia cristã. Nós sabemos que a Bíblia católica é um pouco diferente dessa aqui, mas contém a maioria dos livros, né? E que mais tarde, né? Um fato interessante também foi acerca dos autores da Bíblia, a diferença entre de cultura, né? Como eu falei, entre, por exemplo, Moisés, Lucas, Paulo, eram homens cultos, né? Porém, outros foram pastores, foram fazendeiros, foram médicos, foram copeiros, foram lavradores, foram soldados. Então, pessoas de culturas diferentes, de contextos diferentes. Então, aí você já vê que é algo que somente Deus, né, para pegar essas pessoas, para escrever esse livro sagrado, né, na qual Deus ordena de escrever, né? Então, porém, há algo que se destaca de tudo isso. Deus fez esses homens distintos entre si para se entregarem ao mundo uma só revelação, né? A Bíblia, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar nenhuma palavra sequer se contradizendo. Talvez seja por falta de uma real interpretação.
né? Mas a Bíblia, ela se completa. Se fosse um livro que tivesse alguma contraversão, certamente já havia muitos críticos dizendo, não, a Bíblia, temos que extinguir, a Bíblia é uma coisa cheia de mentira, né? Então, a gente vê que a ciência se cala quanto a Bíblia Sagrada, porque é uma Bíblia, um livro divino, né? Irmão Valdir, quer comentar alguma coisa, irmão Valdir? Pode continuar. Podemos continuar aqui, vamos cuidando com o horário aqui, mas eu tenho certeza que você está sendo edificado nessa noite, né? Então, quais são as línguas originais da Bíblia? A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, as duas principais línguas, e algumas partes em aramaico, né? Então, hebraico e grego. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Então, hoje, graças a Deus, nós temos ela traduzida em português, como traduzida em inglês, traduzida em alemão, traduzida em diversas línguas, todas as línguas. Praticamente a Bíblia foi já traduzida, né, pela honra e glória do Senhor Jesus, na qual pôde se alcançar, né, a palavra de Deus a todas as nações, podemos dizer assim, né? E quais que eram os materiais, né, que foram escritos, né, as primeiras escritas referência à Bíblia Sagrada? Era o papiro, né, que era o nome de uma planta aquática às margens do rio Nilo, na África, especialmente no Egito, né, onde eles tiravam essa planta e formavam uma espécie de papel, né, onde eles escreviam. E também o pergaminho. Esse material foi usado também pelos egípcios e pelos babilônicos, né? Se você for conhecer um pouco da história dos egípcios, dos babilônicos, você vai ver que eles usaram muito pergaminho, onde era curtido, era feito de peles curtidas, né, de cabras, ovelhas, bezerros, né? Então era feito esse pergaminho, né? Era uma espécie de rolo, né, onde escrevia ali, guardada em rolo, né? E os tracas também era um material feito de cacos de cerâmica, né, muito utilizado, e também foram utilizados, nota, com pincel vegetal. Instrumentos para escrever foram os demais variados, né? A tinta mais comum era feita a mistura de carvão negro vegetal pulverizado, né? Então veja como era, né, difícil. Hoje você tem uma máquina, uma impressora, onde isso aqui vai ser escrito, né, com a maior facilidade possível. Mas veja, naquela época foi escrito, né, dessa forma, em pequenos rolos, onde era escrito as histórias e depois se juntaram, e aí que hoje nós temos a Bíblia, né, Sagrada, né? Veja aqui como é tremenda essa revelação de Deus, né? E qual que é a estrutura da Bíblia, né? Então, se você conhece a Bíblia, você vai saber. Isso é dividida em dois testamentos, né? Antigo e Novo Testamento, onde nós temos o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, Pentateuco, depois vai ter os históricos, os 12 próximos livros, né? Também tem os livros poéticos, né? E os profetas menores e os profetas maiores. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, né, que são compostos por Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E daí também nós temos livro histórico, temos o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, né? E também tem composto por 21 epístolas, né? Sendo 13 do apóstolo Paulo e uma aos Hebreus, que não tem autor definido, né? Ou seja, escritor definido. O autor é Deus, né? E também mais 7 epístolas gerais, 7 cartas gerais, né? De Tiago a Judas. E também o último livro da Bíblia Sagrada, que é considerado o livro da profecia, que é o livro do Apocalipse. Então, essa é a estrutura da Bíblia, né? E qual que é a mensagem que a Bíblia apresenta, né? Qual que é a mensagem que ela apresenta? Apresenta Deus como Criador de tudo, né? Que glorioso, né? De fato, a Bíblia é a revelação real de Deus, né? Ela é a revelação real de Deus. É o testemunho do que Ele fez, fará, e ao mesmo tempo é a revelação da verdade de toda a criação, que toda a criação está sujeita e depende dele, né? Ele dirige todas as coisas com o fim de tudo para que seja para a sua glória, né? Se a gente lê lá no Êxodo, quando teve as 10 pragas, não foram 10 pragas para
para que o povo saísse do Egito. Deus endureceu o coração de Faraó, fazendo que Faraó não soltasse o povo do Egito, mantivesse em cativeiro, mantivesse eles. E aí Deus realizou colocou as 10 pragas ali sobre o povo, colocou os 10 feitos que Deus fez, tudo para a honra e glória dele, né? Até quando eles passaram pelo Mar Vermelho, e aí o exército inteiro do Egito veio atrás, e aí Deus fechou. Mas tudo isso não foi exclusivamente para livrar o povo, mas foi para o nome dele ser glorificado. Glória a a Jesus. Então tudo é para honra e glória do Senhor. Não é para a glória de homem, não é para a glória minha, não é para a glória do irmão Valdir, não é para a glória de homem nenhum, mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Que maravilhoso, né? Então ela apresenta sem reserva o problema do pecado. A Bíblia é a única fonte fidedigna que revela a verdade do pecado e seu caráter maligno. A Bíblia não alivia nem filosofia sobre o pecado. Ela é reta. Ela trata o pecado como tem que ser tratado. Por isso que muitas vezes muitos querem ler só alguma parte da Bíblia. Querem ler só uma parte que ela gosta, mas ela não quer ler a Bíblia inteira. Por quê? Porque muitas vezes alguma coisa vai doer, alguma coisa vai cortar, alguma coisa vai fazer com que aquela pessoa veja, não, eu estou errado. E é isso que ela faz. Esse é o objetivo pela qual foi escrito a Bíblia, para que nos venha ensinar, nos venha instruir. E muitas vezes nos instruir, às vezes nos adverte, às vezes nos mostra que nós estamos seguindo o caminho errado. Então esse é o propósito principal da Bíblia. É para que eu e você tenham uma vida. É um manual. Outro dia na escola bíblica dominical falava mesmo que às vezes nós ganhamos um presente ou compramos por exemplo, eu comprei esse celular aqui e aí muitas vezes você não olha o manual. Você simplesmente começa a utilizá-lo da forma que você sabe, da forma que você ouviu falar como é que deve utilizar, mas às vezes nem sequer pega. E às vezes lá no manual, todo o manual vai estar escrito as funções do aparelho, quais são os benefícios do aparelho e também qual que é o modo de uso para que ele tenha uma vida útil, esse aparelho. E a nossa vida, meu irmão, a nossa vida, meu ouvinte, é a mesma coisa. Nós temos aqui em nossas mãos, você tem acesso a um manual de vida. E muitas vezes, se nós não abrir esse manual, se nós não estudar esse manual, se nós não permitirmos que Deus venha nos advertir de algo que nós estamos fazendo, muitas vezes nós tropeçamos e às vezes não conseguimos atingir aonde nós gostaríamos de chegar. Muitas vezes entramos por caminhos ocultos, por caminhos errados, por falta de olhar no manual. No manual de instrução lá está escrito, olha, para se conservar é preciso você utilizar dessa forma, é preciso você agir dessa forma. Mas às vezes nós não pegamos esse manual, não se importamos, ou até pegamos, mas quando vemos que nós devemos fazer alguma coisa a mais, nós simplesmente deixamos de lado. Ou às vezes abrimos a Bíblia lá, mas às vezes você entra em algum estabelecimento, está a Bíblia lá, cheia de poeira em cima. Nunca foi folhada, só ali aberta. Se ela só estiver assim, meu amigo, meu irmão, não passa de um livro comum. Não passa de um livro comum. Se ela estiver simplesmente, você lê ela como um livro, ela não vai passar de um livro comum. É um livro cheio de letra, eu já falei aqui em outras ocasiões. É um livro que você não vai entender nada. É preciso que haja uma forma, um posicionamento a hora que você for ler esse livro. Nós vamos deixar o próximo assunto para a próxima aula, para o nosso próximo encontro aqui. Como eu devo estudar a Bíblia? Que forma então que eu devo me posicionar para estudar a Bíblia? Que forma que eu devo me colocar para estudar a Bíblia? Como é que eu consigo entender o que está escrito? Como é que eu consigo entender? Como é que eu consigo ler a Bíblia? A fim de que eu possa entender. Então, se você ficou aí com curiosidade, fica aí para a nossa próxima aula, que nós vamos ter na próxima sexta-feira, irmão Valdir. Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos,
Fica aí então o que o irmão falou aí, na próxima sexta-feira nós estaremos aí de volta, né, com essa programação a partir das 21 horas. E você é nosso convidado para estar aí junto. E ache lá a sua lição aí, estuda ela e pode nos ajudar aí também. Envia aí a sua mensagem, né? Nós estaremos olhando aí, o irmão vai estar falando também, juntamente com vocês, né? Então, vocês interagindo com nós é bastante importante mesmo, né, Eliezer? Exatamente. Você pode interagir conosco aí, você pode fazer a tua colaboração, que aqui nada mais é que nós estamos aprendendo, nós podemos aprender com você aí também. Você pode interagir conosco e nós aqui estamos aqui para trocar ideias, para levar a palavra de Deus, para tornar, né, uma forma que você entenda, uma forma que você interaja conosco. Eu tenho certeza que a bênção vai ser bênção para nossas vidas. É isso aí então, meus queridos irmãos, vamos ouvir um pedacinho aqui de um louvor e já passamos aí para o nosso irmão já passar, não sei se vai passar agora. Isso, nós vamos estar passando as lições que estão sendo estudadas atualmente em nossas igrejas. Se você sentiu curiosidade, né? O que é a escola bíblica? Eu quero ir numa igreja. Então, nós vamos estar passando aí o que está sendo estudado e qual vai ser o assunto do próximo domingo das lições das igrejas que estão sendo estudadas. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus. Glórias a Deus, né? Então, estudar a Bíblia na escola dominical, né? Nós estamos estudando nas lições dos jovens, né? Jovens, então você que é jovem, você que nos escuta, você que talvez parou de ir na EBD, parou de ir na escola bíblica, então você está convidado. Nós estamos aqui, o meu Valdir congrega no quilômetro 72, eu ali na Estrada Nova, com o pastor Gelson, né? O meu Valdir com o pastor Valdir, ali, né? Então, é bênção de Deus. E nos domingos de manhã os jovens estão estudando nesse primeiro trimestre, olha só que interessante, ensina-nos a orar, né? Que lição maravilhosa para os jovens esse trimestre aí, ensina-nos a orar. Você vai aprender com homens da Bíblia Sagrada a aprender a orar, nada mais é que você vai aprender a orar. Veja só que interessante. Os adultos estão estudando o verdadeiro pentecostalismo, né? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, está aí a lição dos adultos, né? Também tem as crianças, tem algumas igrejas que têm as crianças. No nosso caso ali da Estrada Nova do quilômetro 72 também temos adolescentes, né? Que eles estão aprendendo sobre as cartas, né? Eu não tenho nenhuma lição aqui que eu já despachei todo domingo passado, né? Então, aprendendo sobre as cartas, né? Sobre as cartas de Paulo ali. E já desde cedo aprendendo a palavra de Deus, aprendendo sobre esse manual aqui, como conduzir na sua vida. Então, venha você para a Escola Bíblica Dominical todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, até as 10 horas, 10h15. Eu tenho certeza que você vai sair dali edificado. Então, esses são os assuntos da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus, aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. É isso aí. Então queremos agradecer a todos vocês aí. Mandar ali um abraço, saudação ali para Linha Alegria, lá em Barracão, né? Certamente eles estão nos acompanhando ali, né? Na cidade de Barracão também. Guarujá do Sul, cidade de Princesa, São José do Cedro, Flor da Serra do Sul também. E também os gaúchos, né? Estão sempre nos acompanhando ali no Rio Grande do Sul, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês aí que nos acompanharam. Nós vamos estar aí se despedindo, né? O Eliezer vai estar se despedindo aí.
e também vamos estar orando aí a favor de todos vocês aí, agradecendo a Deus por vocês estar junto conosco, né? E que no próximo programa nós estaremos aí de volta. E eu estarei aqui no próximo domingo, né? Uma programação aí cruzando as fronteiras. E também na segunda-feira Missão é Já. Beleza? Glórias a Deus. Também mandar um abraço ali que entrou agora o pastor João de Almeida, né? Ele que foi o canal, né, de nós estar aqui, o pastor João. Né? Então um abraço ali, pastor João, um homem de Deus que foi um canal para que nós tivéssemos esse programa aqui, onde nos cedeu essas lições e nós estamos aqui aplicando elas juntamente, né, com você. E eu tenho certeza que toda sexta-feira você vai sair edificado. Então, fica aí nosso convite para a próxima sexta, né, próximo domingo, no caso aqui com o irmão Valdir, próxima segunda e também na sexta-feira, nessa mesma programação. Deus abençoe. Então, vamos orar e vamos finalizar essa programação. Então você que está aí, você que foi tocado nessa noite, você que de repente precisa de uma oração nessa noite, talvez eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, Deus conhece de todas as coisas e eu tenho certeza que Ele vai te visitar aí onde você está. Amado Deus e querido Jesus Pai, maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, te adoramos, ó Deus, Pai, por esta por este oportunidade, momento Pai, que o Senhor tem nos conduzido até aqui, Pai. Muito Ó Deus obrigado, querido, nós Senhor te louvamos, Cristo, Pai, te agradecemos pela companhia por tudo do quanto nosso o Senhor irmão tem Eliezer, colocado, Senhor. Pai. Usa Ó Deus teu querido, servo nós em agora tuas oramos, mãos, Pai, Senhor. por esses amigos, por essas Jesus, pessoas estenda que tuas estão, mãos Pai, sobre cada nos seus um, lares, Pai, nos que ouvindo nos nesse acompanhe, momento, Pai. Senhor Jesus. Ó Deus, eu não sei, mas Tu sabe, ó Abençoe cada Espírito família, Santo. Pai. Trabalhe no Visita, Pai, coração esse de cada um, coração nesse que nós momento, possamos Pai. aprender Visita, junto, Pai, papai essa querido. alma nesse Sim, momento, Senhor Deus. Espírito Traz a Santo de Deus, paz nós para esse cremos, coração Jesus, no aflito. Teu poder. Traz a paz Nós para cremos esse no poder coração do angustiado, Espírito Santo, Senhor ó Deus. Pai. Somente Tu que Sim, pode papai visitar, querido, não é o homem, é aquelas somente Tu, a pessoas, Tua Senhor, palavra que pode que visitar, necessitam Senhor de Deus. Ti, Senhor, Ó Deus querido, que abençoa, talvez Pai, estão esta passando por vida, Pai. dificuldade, Talvez está Pai, passando por um mas momento o de Senhor saúde, tem por um poder momento de para desânimo, curá-lo, Pai, na sua Senhor. vida. Ó Deus Aquelas querido, pessoas lá nos fortalece, Pai, hospitais, essa Senhor vida, Jesus, Pai. Ó que Deus estão naquele querido, leito nós de dor, oramos, ó Pai, Pai. por toda, Pai, Envia o nossa Espírito cidade, Santo Pai, para que sobre possa esta queimar pandemia todo, também que Senhor, nos armadilha aflige, do Pai. inimigo, Ó Deus Pai. querido, quebra Essa todas doença, as papai barreiras. querido, que seja Nós oramos queimado também pelo ali poder para a do cidade de Espírito Manaus, Santo, Pai, no Pai. Amazônia. Sim, Ó Deus, Jesus onde aquelas pessoas maravilhoso, vai estão ao sendo encontro, Pai afligidas, Pai. amado, de Tu conheces, todos Senhor nossos Deus, Tu irmãos, nossos sabe, ó amigos, Deus. Senhor. Ó Deus querido, Sim, visita, Jesus Pai, cada um maravilhoso. nesta noite, Derrama Senhor as Deus. ricas Visita bênçãos cada sobre vida cada um, nesta Senhor, noite. dos teus servos, Ó Deus ó querido, Pai. nós cremos, Pai. Glorificado Cremos teu que o Senhor é o santo Deus e que pode bendito todas nome, as Pai coisas, amado. Pai, para que seu Sim, nome seja Jesus sempre maravilhoso. glorificado. Obrigado, Pai, Ó Deus por querido, esta nós te louvamos, oportunidade Pai, que te o Senhor tem nos agradecemos por concedido, tudo. Senhor, Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês aí que nos acompanharam e tenham um ótimo final de semana, né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a toda a sua família, né? E assim nós contamos aí com a presença de todos vocês aí, quem sabe interagindo conosco na próxima sexta-feira. Glórias a Deus. Também agradecemos cada um, né? Muito obrigado a cada um que esteve aí conosco aí. Deus é com você. Deus abençoe então o pastor João, né? Que Deus possa abençoar a sua vida aí, né? E que uns dias vai estar aí junto conosco também, trazendo uma mensagem, uma palavra, né? Que Deus possa abençoar vocês aí. A cada um de vocês, então, um ótimo final de semana. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu tão humilde e manso, profeta Isaías bem assim falou, que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.
este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação.